galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi dia de CPI e ontem foi um dia ruim pro Omar Aziz, pro Renan Calheiros e toda a turminha. A Regina ontem foi lá, a servidora, destruiu as narrativas da Covaxin, falou sobre a invoice, pagamento antecipado, Luiz Miranda. Vou mostrar pra vocês que isso é na imprensa, vídeos, a gente vai comentar. A CPI não para por aí, eles já estão se movimentando. O Omar agora quer peitar o Rodrigo Pacheco, falou que a CPI não vai entrar em recesso. E vocês vão entender o motivo por trás disso. E vocês se lembram do Verdivaldo, lá do Intercept, aqueles vazamentos de informações a conta-gotas? Parece que o pessoal da CPI aprendeu e está aplicando. Mais mensagens do Dominguete vieram à tona. Na verdade, o Omar Aziz tornou público o conteúdo do celular aí do Dominguete. A gente vai comentar sobre isso. Inclusive, vamos fazer alguma conta, né, para ver que tem mensagens aí. Será que tinha falando de propina? Não tinha? Vocês vão entender. Ontem também, um assunto que dominou as redes foi STF. Bolsonaro bateu o martelo sobre o Pacheco. André Mendonça. E aí? Temos coisas para falar. Temos coisas para falarmos da questão do STF. Se segura. E vamos também falar sobre 2022. Uma coisa que nós comentamos aqui no canal no dia 1º de julho. 1º de julho. Vocês vão ver hoje uma matéria da Veja. Será que faz sentido? Será que as coisas se conectaram? E ainda tem mais algumas movimentações. Vamos falar de voto auditável. Inclusive o Lula aí, né, apareceu para reclamar do voto auditável. Então, vejam só. Antes de tudo, só quero mostrar essa primeira reportagem aqui. Nem falei aqui na chamada. Se lembra que semana passada, a Folha de São Paulo veio com a história que o governo Bolsonaro, sabe, foi responsável pela distribuição de imunizantes vencidos. E a gente já mostrou diversas vezes que a culpa não é do governo, que na pior das hipóteses, no final da linha, o funcionário da saúde, né, tem que olhar, pode aplicar ou não. Mas a Folha de São Paulo veio ontem a público para falar o seguinte, ó, a Folha erramos, ao não afirmar que dados sobre imunizantes vencidos poderiam ocorrer de falhas do sistema. Texto foi alterado. Publicaram quando eles fazem uma fake news, não é fake news, né? Foi erro, um erro. Qual vai ser o preço disso? Nenhum. Eles vão fazer vários denuncismos contra o governo e o compromisso não é com a verdade. A gente sabe disso. Mas vamos lá, vamos falar sobre o dia de ontem da CPI. Já quero mostrar aqui 3 vídeos em sequência lá da servidora Regina. O primeiro, vocês vão sentir já o drama do dia de ontem. Vai ficar assim bem claro como foi o clima da sessão. Normal, padrão. O Marcos Rogério posta o vídeo e fala o seguinte, ó. Se as respostas não atendem, o jeito encontrado pela oposição é manobrar, induzindo respostas e impedindo a condução de linhas de raciocínio. É assim que o G7 atua na CPI. Esse é apenas um trecho do absurdo que foi o depoimento hoje da servidora Regina Célia. E vejam só o seguinte, vamos dar play. Vossa Senhoria sabe informar se o Ministério da Saúde demonstrou, em algum momento, alguma intenção de cancelar esse contrato da Covaxin? Após findado o prazo todo do contrato, né, das parcelas, eu emiti um relatório. Após findado o prazo das parcelas, já cortou. Só para lembrar quem está acompanhando, que eram 20, 30, 45, isso. 60 e 70 dias. Ao final desses 70 dias... Ao final dos 70 dias. Cortou de novo. 70 dias, eu emiti um relatório... Cortou de novo. Descumprimento do prazo. Eu emiti um relatório. A senhora emitiu um relatório. Cortou de novo. 20 dias, 30 dias, 45, 20 dias, 60 30 dias, 40 dias. A senhora só foi se manifestar. Não, a senhora senhor. tem relatório? A senhora acabou de dizer, no dia 23. Deixa eu falar para os senhores aqui. Presidente, a senhora fez relatório na oportunidade como fiscal. A depoente não está tendo oportunidade de falar, senhor presidente. Eu posso responder? Ela não está se fazendo entender, porque a pergunta é simples. Se não for permitido ela falar, ninguém vai entender mesmo. Não, porque saber. Presidente, é porque são várias perguntas de vários senadores, não está deixando o relator. O presidente faz 10 perguntas e ela não tem condições de responder uma. Deixa eu explicar. Eu posso continuar? Se os senhores permitirem, eu vou continuar. Elementar é uma Se os senhores permitirem, eu vou continuar. Ela não deixa a mulher falar.
Posso explicar ao senhor? Nós estamos apenas perguntando. Sim, mas eu gostaria de explicação. Eu gostaria de explicar. Não precisa explicar, não. Eu gostaria de explicar, porque a portaria de nomeação que me indicou como fiscal desse contrato só foi publicada no dia 22. Eu não poderia me manifestar antes disso. Presidente, presidente, o advogado pode orientar, mas não pode responder pela depoente. Não pode responder. Nós estamos fazendo perguntas à depoente. Claro, senador, só por uma questão de ordem, é porque em momento algum ela está conseguindo raciocinar na pergunta que está sendo Não. Em momento algum ela está conseguindo raciocinar, responder. Nós vamos deixá-la... Eu gostaria de pedir para Por favor, nós vamos deixá-la totalmente à vontade para responder as questões. Isso. Vai. Confia. Esse foi o clima ontem, mas não é o tempo todo que o Renan Calheiros pode ficar cortando e o Omar Aziz também. No meio da CPI, a Regina teve sim a oportunidade de falar e mostrar, né, que tudo que vem se falando aí é um grande, na pior das hipóteses, ou na melhor, um grande mal entendido. E vejam só aqui, em um dos momentos, na verdade aqui já é o Marcos Rogério retificando. Na verdade eu quero mostrar esse outro vídeo aqui primeiro. Vejam só o que a Regina falou, depois o do Marcos Rogério. Do senhor Luiz Miranda, foi dito que se faria um pagamento antecipado. Eu quero deixar claro que a cláusula é muito expressa no que diz respeito à entrega do produto, onde o pagamento só seria feito após a entrega e após a aprovação integral pela Anvisa para uso emergencial e temporário ou registro definitivo. Ou seja, essa aprovação da Anvisa sequer aconteceu. Então, não seria de fato verdade, o fato de se ter pagamento antecipado para esse contrato. Não tem pagamento antecipado. Estava lá no contrato. Conversa mole. Conversa mole não tem. Uma narrativa já tinha caído por terra. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Voltar na certa. E aí o Marcos Rogério desmente o Renan Calheiros. Pega inclusive as notas taquigráficas da fala do Renan, que é para não restar dúvidas. Olha só. Porque essa foi a pergunta feita pelo relator. E eu tomei a iniciativa, para não ser injusto, de pedir a nota taquigráfica do questionamento. Pausar. Ele aqui vai falar sobre a questão do valor. Tanto se falou, né, dos valores, os números da invoice, a invoice errada, superfaturamento. Marcos Rogério vai desenhar. Feito pelo relator. Ele questiona a Vossa Senhoria no início. Que providências Vossa Senhoria tomou, ou deveria ter tomado, ao perceber que o invoice encaminhado previa o fornecimento de 300 mil unidades de vacina a preço de $150, em desacordo com o preço contratual por dose, que era de $15. O relator repetiu aqui o maior fake news desta CPI. Vacina de $150 a dose. Isso não é verdade. Isso é fake news. Fake news. Eu tive o cuidado de pegar a nota taquigráfica para alguém não me dizer que eu estava faltando com a verdade. Quando fui olhar com cuidado o invoice, verifiquei que nunca houve erro quanto à quantidade de vacinas. Nunca houve vacina a $150 por dose. Nesse aspecto, senhor presidente, o invoice estava absolutamente correto. O invoice apresenta 300 mil frascos com 10 doses. 150 dividido por 10 é igual a 15. Depois a empresa teve que desenhar. Desenha. Para os maldosos entenderem. Continuou 300 mil frascos com 5 ml. Mas especificou do lado, tiveram que abrir um box para desenhar que essas 300 mil frascos de 5 ml correspondiam a 3 milhões de doses. O que o Ministério da Saúde precisou fazer foi pedir para esclarecer que meia dúzia é o mesmo que 6. Meia dúzia é igual a 6.
sabe? Eram 300 mil, cada um com 5 ml. A dose é meio ml, ou seja, cada 5 ml são 10 doses. Mas não adianta. Renan Calheiros veio com a conversa que a dose seria de 150 dólares por uma dose. Como é que leva a sério uma coisa dessa, né? Mesmo depois de desmentir aí várias coisas, o Omar Aziz ainda fala o seguinte. Matéria do antagonista. O presidente da CPI, o Omar, disse hoje que o governo Jair Bolsonaro pode até não ter pago pelas doses da Covaxin, mas, como dizem os peruanos, as intenções são muito claras. As intenções são muito claras. Pronto, o Omar agora sabe, é um leitor de pensamentos. O Omar sabe, né? Quem quer roubar e quem não quer roubar. Simples assim. A Elisa diz, tentaram de todas as formas criar crime onde não existiu. Como não conseguiram emplacar a narrativa, agora mudam o discurso, né? Houve intenção. Já pensou se o presidente Bolsonaro reage à intenção dessa CPI do Lula? Canalhas. E aí o Globo fez uma matéria com um pequeno resumo do que teve aí, tá relativamente completo. Os vídeos aí complementam algumas coisas e é bom trazer, né? A grande imprensa nunca mente. Servidora diz que não viu nada atípico no contrato aí da Covaxin. Ela fala várias coisas e ela falou também o seguinte, A servidora, a Regina, em depoimento, diz que não viu nada de atípico. Ela também negou ter sofrido pressão para liberar a compra e revelou que o contrato ficou um mês sem fiscal. Por quê? Porque ela estava de férias. A servidora só foi nomeada fiscal do contrato no dia 22 de março, 2 dias após o deputado federal Luiz Miranda e seu irmão, servidor da pasta Luiz Ricardo Miranda, já terem levado a denúncia de irregularidades no processo de aquisição do imunizante ao presidente Jair Bolsonaro. O contrato tinha sido assinado em fevereiro. No depoimento, Regina contou que só após sua nomeação pôde notificar a empresa precisa, intermediária da compra, por atraso na entrega. Isso se deu no dia 30 de março. Teve um mês sem fiscal, ressalta aí o Randolfo Rodrigues. Regina é fiscal do contrato para a compra do imunizante e aceitou dar continuidade ao processo de aquisição do imunizante mesmo após constatação de irregularidade da documentação. O nome de Regina entrou na rota de investigação da comissão após o deputado Luiz Miranda responsabilizá-la pelo avanço nas tratativas que incluem o pagamento antecipado de 45 milhões para a Madison Biotech. Não tem pagamento antecipado. Ela já mostrou. A nota depois que, inclusive, o Onyx tinha divulgado no mesmo dia, a invoice corrigida já mostrava o pagamento é de acordo ao contrato. A narrativa já caiu por terra. A reunião entre os irmãos Miranda e o presidente Jair Bolsonaro foi no dia 20 de março. Nesse encontro, eles relataram pressão para liberar. Ela falou que não teve. Assim, a nomeação da fiscal só ocorreu 2 dias depois. Só que ela falou o seguinte, Ela falou que a portaria que nomeava ela é do dia 8 de março. Só que, por questões burocráticas, foi publicada apenas em 22 de março. Ela não foi nomeada porque os irmãos Miranda levaram a denúncia. Não, ela já havia sido nomeada do dia 8 de março. Por problemas de burocracia, só saiu no dia 22. Nesse período, porém, já era considerada a fiscal do contrato. Regina disse que, findado o prazo das entregas, emitiu um relatório apontando o descumprimento do contrato pela Precisa e o submeteu para avaliação da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério, a quem caberia decidir a pertinência da continuidade da contratação. Isso foi feito apenas em 22 de junho, já depois do caso ter entrado na mira da CPI. Mas ela explica lá a questão do prazo. Ela pelo menos tentou, né? Mas o Renan Calheiros estava tentando cortar ela o tempo todo. Segundo a depoente, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa, ligou para ela, olha só, para resolver inconsistências na negociação, como um documento em nome da Madison Biotech e a diferença no quantitativo dos imunizantes comprados. Na ligação, a servidora disse para ela mandar um e-mail para formalizar a questão que não poderia ser resolvida por telefone. Perguntaram sobre a questão do Ricardo Barros. Ela vai e diz, Antes, em sua fala inicial, Regina destacou que trabalha há 26 anos como servidora pública concursada e não ocupou nenhum cargo por indicação política. Ela disse que a cláusula do contrato era expressa ao determinar o pagamento só depois da entrega. Só depois da entrega. Não tem pagamento antecipado.
E afirmou ainda que não é comum uma empresa fazer um contrato com o Ministério da Saúde e aparecer outra depois da documentação. Questionada por Renan por que aceitou a alteração contratual para reduzir a quantidade, da primeira remessa de 4 para 3 milhões, olha só, ela falou o seguinte, a empresa justificou haver uma regulamentação na Índia que impedia o envio da quantidade maior naquele momento. Só tinha como ser 3, eu vou falar o quê? Só tem 3. E o Marcos Rogério depois ainda fala em outro pedaço, durante a CPI, tem um final do CPI, tem um vídeo que o pessoal tá rodando nas redes sociais, que o pessoal diz o seguinte, Marcos Rogério resumiu em 1 minuto e meio a participação da Regina. E ele fala o seguinte, tem lá o contrato. Vai pagar só mediante entrega. Era 4 milhões, só entregou 3, só vai pagar o proporcional a 3 milhões. Não vai mudar, não vai pagar mais, não vai pagar menos, vai pagar o proporcional. Mas aí o Renan Calheiros, disse que então a servidora contou com a boa-fé da Precisa e ela respondeu que isso ocorre em outros contratos. E ainda fala, mas quem você é para fazer isso daí? Você tinha essa capacidade de aceitar uma redução nisso, naquilo outro? Uai, ela agora tem que mandar no laboratório. Não, vocês prometeram 4, tem que fornecer 4. E se não fornecer, vou mandar o Renan Calheiros ir atrás de vocês. Uns pensamentos assim, de jerico. Sabe? É ridículo. Foi basicamente isso. Não teve nada. Não deixaram falar, os senadores perguntaram, não tinha muito o que falar. Ela basicamente justificou tudo que aconteceu, mostrando, o governo fez nada de errado, não tem nada atípico, não tem superfaturamento, não tem pagamento antecipado, não tem nada. Ontem também na CPI, mais uma vez, o senador Girão fez a pergunta que não quer calar. E o consórcio Nordeste? Quando é que o Gabas, Bruno Dauster, a Pérez, a dona da Rempicé, quando eles vão vir aqui na CPI? E ele diz o seguinte, a mobilização continua. Mais uma vez, CPI adiou em cima da hora, votação dos requerimentos e agora ficou para amanhã a análise dos nossos pedidos de convocação. Teremos a chance de finalmente aprovarmos a convocação de pessoas relacionadas ao calote da mamona, lá do consórcio Nordeste. Toda semana. Era sexta, de sexta botou para terça, de terça colocou para hoje. Vamos ver, Isso daí ninguém quer chamar. E aí, ontem, durante a CPI, vem lá Humberto Costa, aquela voz dele, grave, falar o seguinte, o pessoal aqui tá com fixação no consórcio Nordeste. Ué, se a Polícia Federal, a Polícia Civil, na verdade, já tinha aberto uma investigação, já apurou, encontrou um baita, talvez o maior escândalo na compra de respiradores que aconteceram lá no ano passado, não é motivo de ser investigado? Escândalo este que contou com a participação de dinheiro federal. Não é que o Bolsonaro comprou, mas foi o dinheiro que Bolsonaro destinou para os estados que foi utilizado para a compra desses respiradores. Mas, obviamente, um senador do PT é contrário a investigar a corrupção que envolve governadores petistas. E o Carlos Gabas, um membro aí do coração dos petistas, ex-ministro da Dilma. Aí vejam só, Randolfinho Rodrigues, ontem ele tava nervoso. Ele falou, que pode acabar mandando aí basicamente prender o Ramagem. Vice-presidente da CPI ameaça recorrer à justiça se a BIM não entregar documentos. GSI, órgão a qual a agência de inteligência é ligada, diz que apenas uma comissão do Congresso pode requisitar esse tipo de informação. Randolph havia pedido informações sobre relatórios de inteligência e quaisquer outros documentos relativos à pandemia. Isso inclui, por exemplo, olha só, estudos, previsões, projeções ou outros documentos sobre os cenários futuros da pandemia no Brasil e no mundo. Segundo o senador, a gravidade da pandemia foi constantemente menosprezada pelo governo federal. Por isso, a necessidade de obter informações sobre atividades de inteligência para saber se houve produção de relatórios alertando o governo sobre a dimensão do problema. Porque eu acho que isso daqui, se cair nas mãos da CPI, vai ser vazado para toda a imprensa, documentos sigilosos que são produzidos pela inteligência brasileira. O pessoal faz uns requerimentos, que eu falo assim, cara, não acham nada. Todo santo dia esse pessoal acorda de manhã pensando, o que eu posso fazer para derrubar Bolsonaro? Não é sadio ter uma mente dessa forma. Não é sadio mesmo. Hoje na CPI, inclusive, está marcada de ouvir o Roberto,
Vamos ver agora a versão do Roberto. Tá? Em várias histórias o Roberto aparece. E uma das histórias que querem ligar o Ricardo Barros ao Roberto, a gente também quer saber, né? E aí, qual a versão do Ricardo Barros? Pois o Ricardo Barros aparentemente irá na sexta-feira para a CPI. E, olha só, a CPI desistiu da escolha de Bolsonaro. É inacreditável que sequer isso foi cogitado, né? A matéria que se refere ao MDB, está falando do Renan Calheiros, tem uns parágrafos anteriores, aí você vê, o Renan quis convocar a Andréa, após ela aparecer em gravações reveladas pelo portal UOL, na qual ela aponta esquemas de rachadinha. Ela diz que tem. Prova, esquece prova, mas ela diz que tem. No encontro, a maioria dos senadores avaliou que o assunto não tem nada a ver com o objeto da CPI. A ideia é tratar o caso na CPI da rachadinha. Ontem, Randolfo Rodrigues já colocou uma foto nas suas redes sociais assinando o pedido aí para a implantação da CPI da rachadinha. É bole. Mais uma CPI, a da rachadinha agora. Aí você vê, CPI. Documento do COAF aponta transferências atípicas de dono da Precisa para ex-diretor da Petros, réu na Lava Jato. Relatório do COAF, enviado à CPI, revela movimentações consideradas atípicas envolvendo Francisco Maximiano, dono da Precisa, que assinou um contrato de 1,6 bilhão sob suspeita para fornecer imunizante indiano ao Ministério da Saúde. Olha só, o documento sigiloso obtido, olha só aqui embaixo, ó. Eu fiquei fazer uma seta, nem sei o que foi que eu fiz. O documento sigiloso, sempre sigiloso, né? A gente se pergunta, como é que o Globo recebe um documento sigiloso, rapaz? Como que o Globo recebe um documento sigiloso? Aí imagina aí, né? Chega toda essa documentação da inteligência brasileira. Não só o Globo vai receber, como aquele país lá dos chefes do João Dória também vai receber, né? Olha como são as coisas. Então, o documento sigiloso, que só o Globo teve primeira mão, aponta que empresas controladas por Max teriam repassado mais de R$500 milhões para Newton Carneiro da Cunha, ex-diretor da Petros. Petros é o quê? Fundo de pensão dos funcionários da Petrobras e réu na operação da Lava Jato. Quanto tempo a gente está falando, né? Dos vínculos que o Max possui com alguns políticos aí da oposição do Brasil, e tudo gira em torno das questões do fundo de pensão. CPI dos fundos de pensão, o Max aparece. O Renan também. O Max, inclusive, está sendo investigado num esquema no qual, supostamente, Renan seria o cabeça. A gente já falou sobre isso semana passada. O mais interessante é o Globo sempre tem acesso a documentos sigilosos. Como foi que isso aconteceu, né? O senador mandou? O repórter da Globo invadiu a sala? Eles hackearam o sistema da CPI? Perguntas que ninguém vai ter resposta. E aí, falei para vocês também, o Omar desafiou o Pacheco. Diz que a CPI vai funcionar durante o recesso. Não vamos ter recesso. Você vê, o presidente Omar anunciou há pouco que a comissão vai continuar entre os dias 18 e 31 desse mês. A declaração contraria o que o posicionamento do Pacheco, né, na semana passada disse, em entrevista, que a paralisação está prevista na Constituição, como uma imposição e que é necessário seguir a normalidade. Mas a Constituição no Brasil não serve para nada. E o Omar diz, essa CPI não irá parar, senador Randolph. Não iremos ter recesso. A CPI vai funcionar no recesso. Nós não temos o direito, como senadores e senadoras, de tirar férias enquanto pessoas estão morrendo. Oh, meu Deus! Nós não temos esse direito e ninguém pode nos obrigar a ter esse direito, declarou aí o Omar, depois de lamentar o óbito de um amigo no Amazonas. Será que ele está preocupado mesmo com as vidas? É essa a razão do Omar de não querer recesso? Ou será que não é por causa disso daqui? Senadores temem que o Planalto opere no recesso para derrubar a CPI. Senadores temem que o governo consiga se mobilizar no período e convencer senadores a retirar assinaturas do pedido de prorrogação dos trabalhos do colegiado por mais 90 dias. O prazo inicial termina em 7 de agosto. Randolfo Rodrigues, o vice, apresentou o pedido por mais tempo com 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário. O temor é que, com possível recesso, a comissão esfrie, perca força, e parte dos parlamentares seja atraída pelo governo e desista do pedido. E com medo disso acontecer,
e a CPI não ser prorrogada por mais 90 dias, o Alessandro Vieira e o Cajuru foram até o STF para forçar o Pacheco a prorrogar. O Pacheco falou, dia 7, quando terminar o prazo, a gente olha, a depender, a gente prorroga. Simples. Não aceitamos. Não aceitamos. Vamos até o STF para forçar o Pacheco a tomar uma decisão. As coisas começam a se juntar, né? Mas é tudo, é pela vida. Omar tá preocupado, utilizando o óbito de um amigo para movimentações, né? E interesses políticos. Não tinha como ser diferente. E olha só, mais sobre o Omar. A CPI publicará conteúdo de perícia em celular de Dominguete. Isso foi às, olha só, 5h46, essa matéria. Óbvio, essa decisão foi tomada um pouco antes, né? Que seja aí 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. O presidente da CPI, o Omar, decidiu tornar público o conteúdo da perícia realizada no celular do policial Dominguete. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu não sei pra quê. A medida foi realizada durante o depoimento de Dominguete ao colegiado na semana passada, quando confirmou ter recebido o pedido de propina para fechar contrato com o Ministério da Saúde e oferecer o imunizante da AstraZeneca. Qualquer investigação funciona melhor em sigilo, porque as partes não sabem que estão sendo investigadas. A partir do momento que você conta, né, as pessoas podem desaparecer com provas e diversas coisas. Não faz nenhum sentido tornar público. Mas a gente sabe o que é, né? Tornou público porque não tem nada. Vamos tentar utilizar aquela narrativa, bater no governo e tentar, através de matérias na imprensa, tentar criar um fato jurídico contra o governo Bolsonaro. O pedido para retirar o sigilo foi feito por quem? Rogério Carvalho. Qual partido? O PT. O PT. O PT tem interesse na transparência? Logo o PT? Não dá, né? A questão foi levantada durante o depoimento da fiscal do contrato, que foi a Regina, servidora do Ministério da Saúde. Agora, tempo para colocar aí, né, em votação, o pessoal do consórcio Nordeste e o escândalo dos respiradores, ninguém tem. E aí vem, né, a imprensa. Bastou soltar lá, aí a imprensa já sentou em cima, já pegou mensagem, já começou a soltar a matéria. Essa aqui é uma delas, Folha de São Paulo. Dominguete já falava em superfaturamento de imunizantes semanas antes de suposto pedido de propina. Você vê, a UPM já falava sobre a existência de superfaturamento dentro do Ministério da Saúde no início de fevereiro, ou seja, semanas antes do jantar que teria recebido Roberto Ferreira Dias. Superfaturamento, antes de conhecer o Dias, tá falando do quê? Qual a mensagem? Qual o superfaturamento que existe? Em mensagens divulgadas pelo Jornal Nacional, Dominguete conversa com uma pessoa identificada como Coronel Romualdo. A CPI diz que Romualdo é um coronel da PM de Minas, em um contexto em que eles falam sobre esquema lá no MS, que deveria ser informado ao presidente. Eles não deixam claro se estavam se referindo a Jair Bolsonaro. Em outras mensagens, aparentemente tratando do mesmo assunto sem citar nomes, Dominguete fala que queriam que ele superfaturasse o valor para $35. $35. Assim, é um valor tão descabido que não faz nenhum sentido. Sabe? É em torno de 3 vezes o imunizante mais caro do mercado. 2 a 3 vezes o mais caro do mercado. Não faz nenhum sentido uma afirmação dessa, sabe? Não faz. É basicamente assim você, sei lá, tentar invadir um banco à luz do dia. Não, invadir um quartel do exército à luz do dia. Sabe? Você vai com o carro, você buzina e avisa, estou entrando aqui. Qualquer um ia notar que tem um absurdo. Superfaturamento $35, não tem como isso nem andar pra frente, pelo amor de Deus. Romualdo indica que Dominguete teria falado sobre um Dias no MS e envia link de uma reportagem que estava Roberto Dias. Se for este, matou a charada, responde Dominguete, insinuando depois que o servidor do ministério só aceitava fechar contratos se recebesse o dele por fora. Nas mensagens, Dominguete também afirma, em determinado momento, a Cristiano que tinha informações positivas na negociação vindas do gabinete de Bolsonaro, com quem o grupo estaria tratando de agendar um encontro, mas não apresenta nenhum indicativo que corrobore com essa afirmação. Mesmo sem nada, né, a Folha de São Paulo faz questão de trazer, fala de Bolsonaro, Folha de Bolsonaro. Aí vem a Folha de São Paulo,
7h13. Foi ao mal liberar? A imprensa brasileira caiu em cima das matérias. Mensagens mostram briga no grupo que ofertava imunizantes a Bolsonaro. E aqui apareceu o nome de um reverendo. Em plena negociação, o reverendo Hamilton Góes de Paula, representante da entidade religiosa Sená, disparou mensagens, ao Dominguete. O desentendimento entre o reverendo e Cristiano se deu em março, quando o grupo negociava a reunião pessoal com Jair Bolsonaro. Teve uma briga lá entre o reverendo Hamilton e o Cristiano, e ele foi falar com o Dominguete. E fala o seguinte: eu estou retirando meu nome de tudo, e mais a cena não fará... Estou retirando meu nome de tudo, e mais. A cena não fará mais parte de nenhuma negociação que tenha o nome do Cristiano envolvido. Esse moleque não sabe quem eu sou, escreveu o reverendo Dominguete. O policial, que atuava em sintonia com o CEO, tenta acalmar o reverendo. Estou aqui em uma causa, lhe atendo, a pressão é enorme, todos os lados, blá blá blá. A troca de mensagens é de 10 de março. Na semana seguinte, Dominguete escrevia a outro integrante do esquema para falar dos avanços de Hamilton nas conversas com Bolsonaro. O que mostra que o reverendo permaneceu no negócio. Ontem, Hamilton falou com Bolsonaro. Ele falou que vai comprar tudo. Disse Dominguete, interlocutor. Aí tem outra mensagem. São 200 milhões de comissão. Diz Dominguete sobre venda ao governo. Essa daqui é interessante. Essa aqui eu me dei o trabalho de fazer uma conta simples de matemática. Numa das conversas com o CEO aí da Tavati, o Cristiano, o Dominguete fala dos valores esperados pelo grupo na possível venda de imunizantes ao governo de Jair Bolsonaro. Ao falar de um terceiro interlocutor que não estaria atuando de forma esperada pelo grupo, Dominguete diz a Cristiano que o suposto interlocutor perderia uma generosa comissão. Está perdendo quase 200 milhões de comissão, diz o policial lá para o Cristiano. Olha só, terceiro interlocutor. Naquele mesmo dia, na sequência dessa mensagem, o policial informaria Carvalho sobre a possível reunião com Bolsonaro como já revelado. Que é essa daqui, ó. Pô, o Hamilton aí, ó, falou que Bolsonaro. Aí você vê o seguinte, né? Ele tá falando assim, ó, comissão de 200 milhões. Aí eu falei o seguinte, né? Essas conversas foram de março. De março. Se você olhar aqui, ó, lá pro dia 10 de março, o dólar tava, ó, de quase 6. 5,80, 5,70. Como eu sou um cara bondoso, eu procurei o menor valor de março, que é aqui, ó, do dia 23, o dólar tava a 5,49. Aí eu fiz a seguinte conta, né? Vejam só, eram 400 milhões de doses. Cada dose a 3,50. Não vou nem botar superfaturada. A 3,50. Isso daqui daria um total de 1 bilhão e 400 mil dólares. Aí eu peguei esse valor e multipliquei pelos R$ 5,49. A menor cotação de março. Isso daqui deu um total, ó, de 7 bilhões 648 milhões. Aí a comissão da galera era de 200 milhões de reais. Aí eu fiz o seguinte, vamos fazer aqui a porcentagem. Qual porcentagem, né, eles estão pegando aí de comissão? Aí eu fiz o seguinte, ó. 200 milhões dividido pelo valor total, você vai ter aqui em torno de 0,026021. 2,6%. Ou seja, 200 milhões representam 2,6% do valor da venda. E como eu ainda sou um cara muito bondoso, eu vou partir do pressuposto que seriam 200 milhões para cada um deles. Ou seja, 200 milhões é só um terço. Ou seja, seriam 600 milhões. 200 para o Cristiano, 200 para o Dominguete e 200 para esse último interlocutor. Que o 600 milhões, então, seriam 7,8% do total da venda. A comissão seria 7,8% da venda. Aí, né, eu fui olhar no Google o seguinte, né? Qual é a comissão média que se trabalha aí, né, na indústria? Aí você vê lá, como calcular a comissão de vendas passo a passo. E o rapaz informava, a comissão de seu vendedor não pode ser excessiva e acabar com a margem do negócio. Produtos ou serviços de altas margens pode dar comissões maiores, mas o normal é entre 2,5% e no máximo 8%. Tá aí, né? 2,6% a 7,8%. Tá exatamente aqui na média, né?
E ainda fui mais. Fui procurar vagas de emprego representante de medicamentos. Aí tá lá, ó. Tirei o nome da empresa. Distribuidora, empresa situada em Blumenau, com 9 anos de atuação no segmento de farma, abre vagas para representantes comerciais. Comissão, benefícios e incentivos. Nem grifei, ó. Comissão de 10% em toda a linha paga pela distribuidora. 10%. Parceria com as indústrias, onde o laboratório paga ao nosso representante uma comissão extra de 3 a 5% em cima de sua linha. É um extra ainda. Além dos 10, teria um extra. Fazendo aqui a matemática de padaria, 7,8%. No mais alto, trabalhando a $3,50 com a menor cotação do dólar em todo o mês de março. Onde é que estaria o crime nisso daí? É porque o cara é um vendedor, ele não vendeu de graça? Tá entendendo? Então assim, é uma matéria que coloca um valor alto, você lê e você pergunta, tá, e o crime? Onde está o crime? O governo não comprou. Se o governo pagar todos os contratos, o governo só paga mediante entrega. $3,50. Valor barato. Muito mais barato que a maioria que tem no mercado. Acho que ainda seria menor do que o menor valor que o governo está pagando. Eu acho que o contrato mais barato do governo é R$3,71, que também é da AstraZeneca. É o mais barato de tudo. R$3,71, R$3,50. Qual o crime disso? 400 milhões de doses? Qual seria o crime nisso? Então, essa matéria, pelo menos essa mensagem, tem o que de errado? Até o momento. Pode ser que tenha mais uma coisa. Pode ser que não seja 2 pessoas. Pode ser que seria 200 milhões para 20 pessoas. Óbvio que isso não ia acontecer, mas e aí? Qual é a história? Mas vocês entendem o que a mídia vai fazendo? Solta um bombardeamento de mensagens para criar uma ideia que tem crime no governo. Qual crime? Você para, você lê, você faz a conta. Não, parece que tem nenhum crime aqui. Porque também nem teve nenhuma compra. O reverendo que foi citado, você vê, o PM ofereceu doação em troca de apoio à negociação do imunizante. Nos contatos com o ministério, Hamilton teria recebido informação que o fechamento do negócio, olha só, estava condicionado à apresentação de um documento capaz de comprovar que a Davat teria autorização da AstraZeneca para intermediar a venda dos imunizantes. O Hamilton foi lá atrás e falou, só pode prosseguir se eles trouxerem um documento formal mostrando que são representantes. Vejam só, o governo, né, realmente trabalhando como deveria trabalhar. Não revela nada. Aí vem outra mensagem. Mensagem mostra que Dominguete negociou imunizantes com a Avan. Uma das mensagens do policial militar, em poder da CPI, mostra que o grupo também negociava com as empresas privadas como a Avan, do bolsonarista Luciano Hang. No dia 31 de março, Dominguete escreve ao Cristiano para relatar pressões que estaria sofrendo da empresa e possivelmente de autoridade do Mato Grosso. Pessoal da Avan e do Mato Grosso estão no meu pé para fechar, mas sem este não avança. E isso aqui significa o quê? Teve propina, teve corrupção. Teve corrupção no governo? Teve propina no governo? Qual o crime das mensagens? Mas soltaram várias. Agora, essa daqui é interessante. Lula apareceu. Mas o mais interessante não é o Lula. Desde quando as pessoas estão falando que a Davat tem cheiro de golpe? Desde quando as pessoas vêm falando isso daí? Desde o primeiro dia. A CPI, não. Tratou todo o pessoal da Davat como se fossem pessoas com a honra mais ilibada do planeta Terra. Sabe? Projetos de Jesus Cristo. Bastou o Lula aparecer para essas pessoas que têm uma moral, né, elevada, que tudo que eles falam é verdade, principalmente se for para atacar o governo Bolsonaro. Aí agora, porque falam do Lula, não. Eles não falam mais a verdade. Não são mais pessoas honestas. Agora são golpistas. Em mensagens, golpistas citam Lula e falam em oferecer imunizantes ao PT. Bastou aparecer o Lula, virou golpista. Bastou aparecer o Lula, virou golpista. Olha só como são as coisas. Nas mensagens de celular do Dominguete, também contou citações ao ex-presidente Lula.
Em determinado momento das conversas, em março, o interlocutor, identificado como Renato, compra imunizantes, propõe a Dominguete que o grupo procure o PT e o ex-presidente para tentar oferecer imunizantes. O que acha de nós oferecermos para o PT? Lula falou que estava organizando a compra. Escreve Renato ao policial em 16 de março. Não está claro se os golpistas procuraram de fato o PT ou o ex-presidente. Botou o Lula na história, aí eles já descredibilizam. Agora já não presta, agora são golpistas. Se eles acusam o governo Bolsonaro, honestos, trabalhadores, o cabo da polícia militar, o CEO da Davat. Não dá, né? A imprensa nem disfarça. O Lula entrou... Não prestam, são golpistas. São golpistas. E agora eu comecei a soluçar. Vejam só. Vou pausar, vou beber uma água e volto. Pera aí, pausa aqui. Voltamos. Outra mensagem. Em mensagens, Dominguete diz que tem informações do gabinete de Bolsonaro. No dia 9, Dominguete escreve a Cristiano que prometia fornecer imunizantes ao governo. Já me posicionaram aqui. Amanhã, até meio-dia, passaram e-mail a ele. Só a quantidade que não tem ainda, diz o Dominguete. Cristiano tenta saber a origem da informação passada pelo operador da empresa a ele. Informação do Blanco, posso dizer? Questiona o Cristiano. Gabinete da Presidência da República. Melhor que ele, respondeu aí o Dominguete. Em outra sequência de mensagens, do dia 13 de março, Dominguete diz ao Cristiano que está próximo de conseguir uma agenda com o próprio Bolsonaro. Estão viabilizando sua agenda com o presidente, diz o policial. Ele ia se encontrar com o Bolsonaro, um vendedor, estava tentando. Ele estava tentando se encontrar com o Bolsonaro. A mensagem diz o seguinte, ó. Dominguete estava tentando se encontrar com Bolsonaro. Tem propina? Tem corrupção? Tem alguma coisa? Teve venda? Não. E aí? E aí não importa. O papel da imprensa é soltar as mensagens, porque agora eles já são golpistas, né? Porque o Lula apareceu, agora são golpistas. Vocês estão entendendo? Não tem nada. Você lê, tem algum crime aqui nessas mensagens? Vocês estão enxergando algum crime até esse presente momento? Já que não acharam nada, torna público, deixa a imprensa bater no governo, bater no governo, bater no governo. O importante é o governo sangrar, porque isso daí é tudo o que o Lula precisa, né? Para tentar chegar mais forte em 2022. Cadê? Continuando aqui. Em sabatina informal, Mendonça recebe apoio de senadores aliados ao governo em almoço. Que eu falei, né? Vamos falar bastante agora do Mendonça e do novo ministro do STF. Bolsonaro bateu o martelo. Pelo menos toda a imprensa está divulgando assim. Até a direita comentou sobre isso ontem. Alguns estão comemorando, outros estão indiferentes, outros estão reclamando. E eu, vou dar minha opinião para vocês logo menos. O ministro da Advocacia, o Mendonça, iniciou o tradicional beijamão no Senado antes mesmo de ser oficialmente indicado para o Supremo Tribunal Federal. Embora Bolsonaro já tenha avisado a equipe que ele é o nome escolhido para a corte. Mendonça foi recebido nesta terça, dia 6, em almoço na sala do Bloco Vanguarda, formado por DEM, PL, PSC, partidos que, na sua maioria, abrigam aliados de Bolsonaro. A reunião durou cerca de meia hora. Passaram pelo almoço Wellington Fagundes, nunca ouvi falar. Carlos Portinho, também não conheço. Daniela Ribeiro, também não conheço. Zé Camarinho, também não conheço. Plínio, eu conheço um pouco. Maria do Carmo, Jorginho Melo, conheço, está na CPI. Conheço porque está na CPI. Eu não conheci antes da CPI. Vocês conhecem quantos senadores por nome? Dos 81. Já mostra algumas coisas, né? Ex-presidente da comissão da CCJ, Simone Tebet, até apareceu por lá, mas só cumprimentou Mendonça e saiu em seguida. Mendonça aí está em franca campanha, tentando buscar, né, aprovação para poder ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Aí você vê, matéria do Globo. Bolsonaro escala aliados para aplacar resistência a André Mendonça no STF. Em sua peregrinação pelo Senado, para conseguir apoio ou aprovação de seu nome para o STF, Mendonça vai ganhar reforço do governo. Pelo menos é o que promete o presidente Bolsonaro. Ministros e senadores governistas estão sendo escalados pelo presidente para tentar aplacar a resistência que o advogado-geral da União tem enfrentado. Ao ser indicado ao Supremo por Bolsonaro, Mendonça precisa ter
ter o nome aprovado pelos senadores. Senadores têm dito a integrante do governo que as conversas com Mendonça não estão sendo boas. Não tá bom com Mendonça. Segundo os parlamentares, eles evitaram até então se comprometer em votar por Mendonça. Entre ministros do STF, a resistência de Mendonça é vista com preocupação. Eles avaliam que o Senado pode demorar a pautar a votação do nome do AGU ou até mesmo rejeitá-lo, o que obrigaria a Corte a trabalhar por alguns meses com um ministro a menos e atrasar uma série de decisões importantes. Todo mundo aí já está reclamando. Aí vem, contra todo o pessimismo, surge a bancada evangélica. Você vê, a planilha de evangélicos prevê até 60 votos para André Mendonça no Senado. Na contramão do cenário pessimista apontado por diversos senadores, lideranças evangélicas no Congresso se dizem otimistas quanto às chances de indicação de Mendonça para o Supremo. Parlamentares evangélicos mostraram na coluna planilhas nas quais chegam a contabilizar até 60 votos a favor do nome para a Corte, mais do que os 41 nomes, quer dizer, votos necessários. Para o Mendonça ser aprovado, ele precisa de 41, metade mais um. Diz aí que já tem 60, estaria aprovado. Nas listas, há previsão de votos favoráveis, até mesmo de alguns senadores da oposição, para o nome do Mendonça ser aprovado. E aí, o que falar da questão do Mendonça? Eu resolvi fazer uma lista, porque aí não tem como esquecer. E aqui dá para pontuar várias coisas. Antes de gravar o vídeo, as matérias, eu falei assim, eu parei aqui no computador e eu comecei a pensar rapidamente. O que envolve a indicação de um ministro do STF? Eu saí listando algumas coisas. Tem mais. Aqui eu listei, sei lá, em uns 5, 10 minutos. Primeira coisa, você vai indicar um ministro para o Supremo. O posicionamento ideológico dele é importante. Bolsonaro vai indicar um cara comunista? Meio difícil, né? Então, um dos critérios de um filtro, a posição ideológica. Da mesma forma que essa posição é importante para Bolsonaro, ele não vai botar um cara que é completamente oposição a dele, os senadores também vão prestar atenção nisso. Vocês acham que o pessoal do PT, que é alguém, né, conservador, raiz, puro sangue, não quer? De jeito nenhum. Isso é razão para não termos um conservador raiz, puro sangue? Não, às vezes, mesmo com esse posicionamento, pode conversar com o pessoal, chegar com jeitinho, os ministros vão lá, os senadores da base vão lá, conversa, todo mundo fica de acordo, respeita, né, a vontade do presidente da República, conservador puro sangue vai lá e é aprovado. Mas é tipo assim, inquestionável que o posicionamento ideológico vai ser levado em consideração na hora de Bolsonaro escolher e na hora dos senadores darem o seu voto para saber se ele vai ser aprovado ou não na sabatina. Segundo ponto, posicionamento jurídico. E aí, ele é legalista ou ele é garantista? Para você pode não fazer nem diferença, você talvez não saiba nem o que são esses nomes. Mas Bolsonaro também vai prestar atenção nisso, os senadores também e até o próprio STF. A depender de qual linha, né, ele seguir, ele vai fazer parte de um grupinho ou de outro. Tem 2 grupos no STF, dos garantistas e dos legalistas. Terceiro, a idade. Na hora de dominar um bicho do STF, a idade é algo muito importante. Vejam só, o Marco Aurélio Mello está se aposentando agora. Ele chegou no governo do Collor. Do Collor. Quanto mais novo o ministro, melhor. O PT indicou o Dias Toffoli. O Toffoli só vai sair, eu não sei nem quando. Não tem mais 20 anos aí o Toffoli. Imagina. O Cássio ainda vai ficar mais 27 anos. Se Bolsonaro indica alguém bom, de direita, tudo, o bom, assim, que Bolsonaro ele acha que seja um cara bom. Cara bom, vocês não entendem o que é bom. Não vou entrar nesse daí porque eles vão falar, ih, não sei o que, aquilo outro tá falando então que o Mendonça não é bom. Para de coisa. Só entende o seguinte, ó. A gente tem um bom nome no STF por 5 anos, é bom. Se a gente tem um bom nome no STF por 10 anos, é melhor. Se a gente tem um bom nome no STF por 20 anos, é melhor ainda. Ou seja, quanto mais novo o candidato, melhor. E aí eu faço uma pergunta e deixo no ar. Vocês preferem um nome perfeito que consiga ficar... Vou também apelar. Um nome perfeito que fica 2 anos, ou vocês preferem um nota 8,5, né? Nota 7 não, nota 8,5 que vai ficar 25 anos.
E aí? Isso é uma variável que também vai ser levada na consideração na hora de escolher o ministro do STF. Aí você vê, força do lobby. Qualquer ministro que vai ser indicado, gente, é uma indicação política. Vai ter ganhos e perdas. Quem que vai estar ganhando? Quem que está chancelando o nome? O que Bolsonaro ganha indicando o Mendonça? Está ganhando, a priori, apoio da base evangélica. Uma base grande que tem força. E se mandar outro, pô, vai ganhar outra base. E outra base, e outra base. Ao mesmo tempo que várias e várias bases apoiam a presidência. A base que quis indicar e não conseguiu vai ficar chateada. E aí já vem até o próximo, né, que é a resposta à base. Tem gente que quer um mais isso, tem um que quer mais outro, tem um que quer um cara super conservador, outro que quer um cara que faça isso, outro que quer um nome super técnico. E aí? Um que quer que um cara vá lá, que tem um perfil mais combativo. Então a resposta à base também entra como critério. Depois, ganhos e perdas no legislativo. Aqui é simples. Também todo ministro, ele tem uma linha. Você pega, por exemplo, aqui a questão do próprio Mendonça, que é mais fácil, para falar bem rápido. Os evangélicos estão chancelando. É chance de você indicar o nome que vai fazer feliz alguns políticos para você ganhar mais força de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Indicação política, né? O pessoal vê, pô, tô te ajudando aqui agora, povo, vem com a coisa, fecha junto, vamos formar aqui uma base junto com o governo. Aí depois vem aqui, ó, resistência no STF. Você indicar o nome. Se você manda um nome que o STF não quer de jeito nenhum, mas o Senado ainda assim aprova, pô, pode vir retaliação pela nomeação. Ou vocês acham que não? Vocês acham que o STF não pode retaliar? Eu tô com raiva. É possível. Deixar o cara escanteado na corte. Vamos isolar. Vamos realmente assim fazer o cara se sentir mal aqui dentro até a gente moldar ele do nosso jeito. Imagina criar um clima de tensão com o STF no Brasil. Normalmente não é algo muito bom. E por fim, a resistência no próprio Senado. Primeiro ponto, o nome que foi indicado tem que ter 41 votos. Tem que conversar com a CCJ. Por quê? 2 pontos que já vem aqui com o seguinte. É o Alcolumbre que está lá, antes era Simone Tebet, são os responsáveis por fazer a sabatina. E aí tem a possibilidade de reprovar. Se reprovar, vai ser o tempo que o STF vai ficar sem ninguém, trabalhando com um a menos, o processo não vai parar, eles vão ficar reclamando, o senador não quer o STF no ouvido dele reclamando, imagina, tá reclamando, eles vão reclamar com o Bolsonaro, aí Bolsonaro vai ter mais atrito com o Senado, mais atrito com o STF, e se reprovar. E ainda tem uma possibilidade pior, que é indicar um nome que sequer vai ser colocado em votação. Eles inclusive falaram sobre isso. A oposição está tentando se organizar para, independente de quem Bolsonaro indicar, eles não votarem. Protelar, só deixar para votar, entre essa daqui, em 2023, porque já vai ser um novo mandato. Se Bolsonaro se reeleger, pô, não tem o que fazer, vai, bota aí. Mas se Bolsonaro não se reeleger, vai que ganha o Lula. Aí, ó, agora a vaga que era para ser de Bolsonaro é do Lula. E é que eu solicitei poucas coisas. E o que eu tenho a falar para vocês, pessoal, é que depois de parar, pensar e refletir, eu não consigo falar com as informações que eu tenho quão bom ou quão ruim é o nome do Mendonça. O que eu sei é o seguinte, que pô, o Mendonça fez lá um livro do Toffoli. Eu sei que no dia, que foi da semana passada, quando teve aquela despedida do Marco Aurélio Mello, que o Marco Aurélio falou que ele sentiria um prazer caso o Mendonça sucedesse ele. Ele fala, pô, ministro, você é igual a Churchill. Fez essa mesma coisa no mesmo dia. E aí? Então uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Mas na hora que eu boto todas essas coisas negativas que eu sei sobre Mendonça, olho essas questões, aí eu pergunto, tá, e aí? É o nome? Não é? Quem seriam os outros nomes? Eu não tenho nenhum nome para indicar. Também só reclamar não ajuda, né? Mas tá aí. Eu acho o seguinte, que muito se discute, mas sempre de forma superficial. É muito fácil jogar pedra, é muito fácil tentar trazer uma solução, mas na hora que você começa a discutir a situação, você normalmente nota que as pessoas que estão debatendo não têm basicamente nenhum domínio sobre o tema. Acham que vivem num sistema perfeito, que é basicamente indica o nome, qualquer nome, se rejeitar, rejeitou,
A gente manda outro, como se não existisse já a estratégia de sequer colocar em votação. Fora, né, mais atritos que podem ser gerados e lá no fim da ponta, putz. Então é complicado. A única coisa que eu posso falar é, graças a Deus não sou eu que sou o presidente da República. Graças a Deus. O problema é de Bolsonaro, ele vai lá, ele resolve. Meu papel é dar a notícia para vocês. E os pontos negativos do Mendonça tá aí nas redes sociais, acho que todo mundo sabe. Deixa eu ver aqui, né? Comentar sobre isso aqui. Só sobre voto auditável pra gente fechar o vídeo. Não vai dar pra falar de 2022. Lira ontem deu uma entrevista boa, gostei. Fala o seguinte, ó. Não há fato novo que tenha ligação direta com Bolsonaro. Diz o Lira sobre o pedido de impeachment. Tem nada novo. Nada. Só o choro da oposição. E aí vejam só. Lira também na entrevista falou sobre a comissão especial que discute a adoção do voto impresso. O voto auditável. Ele disse que se dispôs a colocar o tema em debate, mas lembrou que uma PEC precisa de apoio. São 3/5 deputados em votação em 2 turnos, ou seja, 308 votos. Não é brincadeira. Nós não podemos interferir na situação de avaliação de cada partido. Nós colocaremos em votação. Eu não tenho um compromisso com o resultado, se por acaso ele sair da comissão especial. Agora olha só o seguinte, ó. Lira afirmou que se o Congresso votar, a Justiça Eleitoral teria a obrigação de implementar a mudança. Se aprovar e votou e aceitou, meu amigo, vai ter que colocar em prática. Eu não tenho queixa da urna eletrônica, mas se você tem problema no sistema, eu também sempre disse que não veria problema em ter auditagem, para acabar com a versão que está posta na rua de que tem fraude no sistema. Muito melhor uma averiguação matemática calibrada do que talvez uma eleição questionada. E no final defendeu, né? Pô, coloca aí, cara, vamos comprovar, vamos contar. Quem não tem o que questionar, acabou. Morreu o bucha de cena, como diz na linguagem do dominó. E aí vem o Lulinha, né? Ontem criticar o voto auditável. Voto impresso é voltar para a época dos dinossauros. Se fosse possível roubar na urna eletrônica, jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República. Eleição roubada foi a do Bolsonaro, que foi eleito com fake news sem participar de um único debate. Aí o Felipe Martins responde, ô Larápio, as notícias não devem ter chegado na prisão onde você estava morando, mas o presidente participou de todos os debates até que um histérico de esquerda, influenciado pelo discurso de psicopatas inescrupulosos como você, tentou tirar a vida de Bolsonaro e infelizmente Bolsonaro não pôde ir para os debates. O Lula não tem compromisso nenhum com a verdade. E agora vendo o Lula via público contra o voto auditável, meu amigo, me faz querer ainda mais o voto auditável. E o Igor trouxe essa matéria aqui da Folha de São Paulo interessantíssima. Matéria do dia 6 de junho de 2002, ó. Tá aqui em cima. Lula põe a urna eletrônica sob suspeita e ataca o uso da BIM. Olha só como são as coisas, né? Mas agora, porque o governo Bolsonaro, a urna não serve mais. Gente, precisamos continuar fazendo pressão, comentando sobre o assunto, pedindo. Os deputados estão trabalhando igual a malucos, loucos, sabe? Realmente, de forma intensa. Tenho conversado, escutando o pessoal. Felipe Barros está tentando aí a todo custo fazer a pauta avançar. Vai ser difícil, mas não percamos a esperança. A gente vai falar amanhã de 2022, tem umas coisas interessantes para a gente falar. E é isso aí, né? Lembre de curtir, compartilhar, se inscreve nas minhas redes, se tornar membro do canal e a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.